Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, artesã responsável aqui pelo canal Crochê da Lê Ateliê. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e a estar me acompanhando nos vídeos, pessoal, do canal, tá bom? E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu gostaria de trazer uma dica, né, um alerta aí, uma experiência que aconteceu comigo na parte de vendas, né? E que eu acho que pode servir para você, pode ser uma dica muito importante aí para você estar alavancando as suas vendas, né? É uma dica para quem trabalha tanto com pronta entrega e com encomendas, né? Porque quem não trabalha com encomenda, essa dica eu acredito que não vai servir muito, mas para quem trabalha, é uma dica aí para você estar pegando mais encomendas aí, tá bom? E, gente, a experiência que eu tive foi a seguinte, né? Antes eu estava trabalhando apenas com pronto entrega. Eu decidi que eu não ia pegar encomendas e tudo mais. E aí eu montei o grupo VIP, né? Tem um vídeo onde eu falo sobre essa estratégia, que foi uma estratégia que deu certo pra mim, que tem dado certo, né? Tem vídeo também falando sobre isso. Volta alguns videozinhos aí no canal que você vai ver, tá bom? E aí, gente, antes eu estava lá pro mês de abril, né, março, abril, eu coloquei lá no grupo que eu não estava mais pegando encomendas, né, que eu não trabalhava mais por encomendas por conta do meu tempo, né, por realmente um medo de não conseguir atender a demanda caso tivesse. Então, eu decidi por aquele período não trabalhar por encomenda. E aí eu coloquei algumas peças à pronta entrega, consegui produzir alguns tapetes e coloquei lá no grupo. E aí, alguns tapetes tiveram muita procura, né? Principalmente na cor de tons terrosos, né? Marrom, caramelo, enfim. Essas cores teve bastante procura. Aí teve uma cliente que veio e falou, olha, ainda tá na pronta entrega esse tapete? Era um tapete marrom. Marrom café com detalhes bege, alguma coisa assim. E aí, eu falei, olha, não, esse daí já foi vendido. Aí ela, ai, que pena, então ficar pra uma próxima. E eu não falei nada, né? Eu falei, ai, que pena mesmo, porque eu não tava pegando encomenda. E assim, depois eu fiquei, meu Deus, o que que eu podia ter falado, o que que eu podia ter feito pra cliente não sair com as mãos abanando, né? Porque afinal, é muito chato, né? Essa situação, ficou uma situação chata. E eu não ofereci nenhuma outra peça pra ela, não ofereci alguma outra que estivesse na pronta entrega, ou falasse, olha, no mês que vem eu vou estar produzindo, ou na semana que vem eu vou estar produzindo peças com esses tons e vou estar separando pra você. Enfim, eu não falei nada pra cliente, não me veio nenhuma ideia do que falar. Isso foi um erro que eu cometi, né? Porque eu podia ter perdido essa cliente, né? Só que ela tava tão interessada em comprar alguma peça e no outro mês, né, eu mandei mensagem novamente no grupo, que tava mandando semanalmente, mas eu não estava conseguindo produzir semanalmente para poder estar postando lá as peças que eu tinha, né? Então, eu decidi que eu vou postar mensalmente as prontas entregas. Só que aí, depois, eu mudei, né, e falei que estava aceitando encomendas novamente. Mas eu também coloquei lá, ó, temos algumas peças à pronta entrega ainda, porque eu não vendi toda a pronta entrega, né, acho que tinha um tapetinho sobrando. E aí, essa cliente quis esse tapete, era um tapete cinza, mega econômico. E aí, graças a Deus, né? Então, percebi que ela gosta de tons neutros, né? Tons voltado aí pro marrom, pro preto, cinza. Então, é sempre bom, né, ter esse tipo de peça para interessar a essa cliente. Então, na minha cartela de clientes, eu tenho clientes que gostam de marrom, tons escuros, né? Preto, cinza. E tenho as clientes que gostam mais voltado para tons candy, rosa. Então, eu preciso sempre ter peças que atendam esses públicos, né? Essas cores. Então, é interessante eu ter esse tipo de peça na minha pronta entrega. Mas aí, o que acontece? Aí, essa semana que passou, né, primeira semana de julho, eu fiquei um mês de junho inteiro produzindo, né, quem tá me acompanhando no canal viu, as peças que eu produzi, a coleção e tal, e aí eu coloquei lá no grupo, vendeu todas as peças assim de cara, só ficou sobrando uma, que ainda tá na pronta entrega, e aí
Gente, eu nem tô falando aqui, nem tô crochetando, né? Mas, enfim, voltando no assunto, né? E aí, teve 2 clientes que ficaram interessadas em 2 pares que eu já tinha vendido. Inclusive, é esse que eu tô fazendo aqui, no verde água. E aí, ela falou assim, ai, você não tem mais na pronta entrega aquele parzinho verde água? Eu falei, não, foi vendido. Mas eu tenho o lilás, né? Eu tinha um avulso lilás, mas ela falou, olha, não, eu já tenho o tapete lilás, eu queria o verde água. Aí, como esse parzinho eu fiz com... Eu abri um cone pra poder finalizar ele, porque ele começa no cru e ele finaliza no verde água, e ele tem as flores rosa. Aí eu falei, olha, eu ainda tenho essa mesma linha, se você quiser eu te faço por encomenda. E logo, logo eu já te entrego, porque ele é rápido de fazer. E aí ela falou, ah, então tá bom, então eu vou querer. Então, mais uma encomenda aí a partir dessa pronta entrega. E a outra cliente é a mesma coisa, né? Ela se interessou pelo par azul royal, que também vendeu. E aí eu também falei, olha, eu tenho... eu não tenho mais esse azul royal, mas eu ainda tenho a linha. Se você quiser, eu posso fazer igual, né? Só que aí, a única coisa que vai modificar, né, que seria a flor. Esse daqui eu fiz no mesclado, outra era rosa. E a folhinha que era o mesclado. E nesse daqui eu fiz no verde abacate, né? E o par do azul royal vai ser a mesma coisa, né? Vai misturar um pouquinho aí. Mas, assim, fica basicamente igual, né? E pelo valor que tá o tapete, né? Que eu acho que o que mais chama a atenção também das clientes é o valor de venda, né, gente? Porque por mais que a gente tenha no nosso catálogo peças que sejam um pouco mais caras, né, por conta de mais material e de demorar mais tempo para ser confeccionada, chama muita atenção as peças mais em conta, né? Chama atenção, não tem como. Tanto é que os tapetes que ficaram por último dessa pronta entrega foram os tapetes mais caros, os tapetes mais baratos foram os primeiros a sair. Então, eu acho que super compensa, assim, a gente ter tapetes chamariz aí pra nossa pronta entrega, né? Pra disponibilizar pra encomendas também, né? E eu não acho que a gente perde, que a gente deixa de lucrar, até porque a gente não precisa ter só esse tipo de peça no nosso ateliê. A gente pode ter peças mais elaboradas, mais caras, né? Mas eu acho que o importante é a gente, primeiro, entender o público que a gente atende, né? Para tá trazendo tanto na pronta entrega quanto disponibilizando para encomendas peças que vão atender esse público, tanto em relação a cores quanto em relação a modelos e valores, né? E também é interessante a gente trazer modelos mais elaborados, porque a cliente pode gostar, né? E ela pode adquirir, e também a gente coloca aí as vantagens aí de adquirir uma peça, né, maior, mais elaborada. A gente pode também tá dando aí formas de pagamento mais flexíveis para essas clientes estarem adquirindo, né? Então, tudo isso, gente, vai aí dentro dessa nossa forma de vender, né? Para que a gente tenha um fluxo de venda maior. E eu não acho errado a gente ter peças que sejam chamariz, né? Porque existe uma grande polêmica em relação a tapetes baratos, a tapetes de R$ 25. Mas eu acho que é aquilo que cada um sabe a sua realidade, né? Tanto de comprar material, quanto de tempo de produção. Enfim, são muitas variáveis que entram aí dentro dessa forma de precificar. Mas eu acho que os tapetes de 25 é uma forma muito legal de você chamar clientes, né? Tanto é que tem muitos tapetes aí que é vende-vende, que é chamariz, que é sucesso de vendas. Qual um outro nome que eu já vi? Que são tapetes, vende fácil, vende rápido, enfim. Por que que tem esses nomes? Porque são tapetes que as artesãs, elas usam pouco material, elas gastam pouco tempo para estar confeccionando, e é uma peça que vai ser o chamariz ali pro ateliê delas e que pode levar outras clientes, levar essas clientes que vão através desses tapetes a se interessar por peças mais elaboradas e mais caras. Então, é estratégia, gente, é estratégia de vendas, né? E eu acho que é super válido, sim. Não é desvalorizar o nosso trabalho, eu escuto muito isso, não só aqui na internet, mas da própria família, das pessoas, né, que veem aí o nosso catálogo, enfim. Mas, gente, era
era essa a dica que eu queria dar pra vocês. Eu entrei um pouquinho em outro assunto, assim, falei um pouquinho mais sobre a questão dos tapetes de 25, enfim. Mas entra tudo aí dentro desse mundo de vendas, né, das nossas peças. Mas o que eu queria deixar mesmo aqui é essa questão de que a gente não pode deixar a nossa cliente no ar, assim, se a cliente veio atrás de uma peça, a gente não pode simplesmente falar que vendeu, que não tem mais, mas a gente tem que sempre dar uma oportunidade para que essa cliente possa se interessar por alguma outra peça, seja por encomenda ou seja na pronta entrega, pra gente dar opções, né? Tanto se você não tem nada na sua pronta entrega mais, você pode estar mostrando a sua linha, fala, olha, eu tenho essa linha, vou estar produzindo peças à pronta entrega, se você tiver interesse eu reservo para você, algo do tipo, né? Mas eu acho que a gente nunca pode despedir a cliente sem dar alguma opção para ela permanecer ali interessada nas nossas peças, né? Então, esse foi um erro que eu cometi, que eu não cometo mais, tanto é que dessa vez, né, eu não cometi mais esses erros e consegui mais 2 encomendas, né? Dos 2 parzinhos ali, né, das peças que estavam à pronta entrega, que as clientes se interessaram. Então, essa é a dica de hoje, gente. Então, que a gente possa, né, ter aí um relacionamento com as nossas clientes melhor, né? Vou ser bem sincera, eu tenho dificuldade nessa parte de vendas. Eu não vou dizer que eu sou uma vendedora nata, assim, não sou, gente. Eu tenho bastante dificuldade com essa parte, porque eu acredito que tem pessoas que têm realmente o dom de vendas, têm o dom de ter esse relacionamento com o cliente de forma muito fluida, de forma muito fácil. E pra mim é uma dificuldade, então eu sempre tô tentando melhorar nessa parte, sabe? Consumir conteúdos que possam me ajudar a ter um relacionamento melhor com os clientes, um atendimento melhor, né? Porque a maioria das vezes na maioria, acho que quase 100% das nossas vendas aqui hoje em dia pela internet ou pelo WhatsApp, seja até de pessoas próximas a nós, mas a gente atende pelo WhatsApp, né? Ou pelo Instagram, enfim. Acaba sendo algo virtual, mas mesmo assim, se a gente não tiver, né, essa eloquência aí de estar fazendo a venda, de estar atendendo, né, o cliente, né, a gente pode perder vendas por conta disso, né? Então, essa era a dica de hoje, né? Que a gente possa aí procurar melhorar, né? Eu falo principalmente por mim, né? Por isso que eu quis trazer essa dica, porque foi uma experiência que eu passei. E é isso, gente. Então, não basta apenas a gente fazer o nosso crochê, mas a gente tem que vender para poder obter o retorno, né, gente? E é isso, tá? Um beijão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa aí como que funciona para você, se você já passou por algo desse tipo, tá bom? E um beijão, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!